princípio de não querer fazer a cabeça de ninguém, tá? E a palestra, então, o tema é desenvolvimento do autodomínio bioenergético no cotidiano. Vou passar aqui algumas informações e também algumas vivências. Então, cada um vai... Eu gostaria que a gente fizesse uma troca, né? Que tivessem dúvidas, a gente já fosse discutindo, expondo, porque a gente está sempre aprendendo. A conscienciologia, a gente está sempre estudando, se auto-pesquisando, e é uma troca mesmo. Bom, a ACIPEC, eu vou fazer uma leve apresentação, é uma associação internacional de pesquisas da conscienciologia, instituição conscienciocêntrica. Aqui todo mundo conhece conscienciologia, né? Acho que não deve ter ninguém que ainda não fez nenhum curso, que não conhece. Mas qualquer dúvida, se eu falar alguma palavra nova que vocês não conheçam, que às vezes a gente fala sem perceber, vocês podem interromper e perguntar a qualquer momento. E também podem sair da palestra a qualquer momento, sintam-se à vontade, porque às vezes a gente fica presa porque entrou e aí fica com receio de sair, sintam à vontade. É uma instituição, então, conscienciocêntrica, a sede é em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Eu estou em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Sou uma voluntária à distância. E a ACIPEC também, como todas as instituições da conscienciologia, são sem fins lucrativos, e todos os rendimentos são, então, investidos na instituição. Temos os voluntários presenciais, que é o caso da Virgínia e as outras que estão em Jundiaí, e a distância, que é o caso da Beth, da Ângela, a Cleusa, eu, e somos voluntários à distância, e não sei se mais alguém está aí à distância. Bom, o objetivo principal da ACIPEC é estudar, pesquisar e divulgar a ciência conscienciologia. O Mater Pensene da AIC, o Pensene, a ideia que move, né, as pesquisas da instituição, é a para-reurbanologia, que é uma especialidade da conscienciologia que vai estudar as reurbanizações extrafísicas e suas consequências intrafísicas. Seria a Reurbex, que é um movimento de limpeza, faxina extrafísica, né? Comigo tá com tudo, porque eu adoro fazer uma faxina e me identifiquei muito com a reurbanização, com o Mater Pensene, né? Então, é uma faxina extrafísica de comunidades doentias. E o que essas comunidades têm de influência na intrafisicalidade. E isso vai facilitar, então, as reciclagens de toda a humanidade e para a humanidade. Está bem por cima, porque se a gente for aprofundar, nós vamos ter mais uma palestra sobre o tema. Então, dúvidas e qualquer coisa que vocês quiserem aprofundar, pode perguntar no chat. E a ACIPEC, então, desenvolve esses estudos e pesquisas dentro do conceito da cidadania multidimensional, que seria o habitante do cosmos, o epicentro existencial universalista. Através da técnica energética para-reurbanológica, a APRO-SIM, a gente executa a assistência e coopera, né, para essas reurbanizações. E também, em relação à APRO-SIM, atividade pró-conexão, a Virgínia pode dar maiores informações para quem estiver interessado em saber mais. Bom, a gente vai falar um pouquinho da ciência, conscienciologia. Por quê? A ciência estuda a consciência, que é nós somos essa consciência, né? O ego, o self, todos os seres vivos, de uma forma integral, de vários corpos de manifestação, as bioenergias, as várias vidas e as múltiplas dimensões. Então, a gente faz uma análise, uma autopesquisa mais profunda, focando esses itens que eu falei acima. A teoria líder da conscienciologia, a gente precisou criar para poder estudar a ciência e a consciência, porque a gente não pode ser estudado em laboratório, então foi preciso a gente ter um modelo de estudo, que é o paradigma consciencial, que é a nossa teoria líder. E é fundamentada, então, na autopesquisa da própria consciência, que embasa a ciência, o método e os experimentos. O objetivo é estudar a consciência, como já falei, de um modo integral. Então, o pesquisador é o cientista e, ao mesmo tempo, o objeto de pesquisa. Nós somos o nosso próprio laboratório, nós chamamos de LabCon, Laboratório Consciencial. Através do quê? De umas premissas básicas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Essas premissas são
holossomática, bioenergética, multidimensionalidade, serialidade, a cosmoética, universalismo, autoexperimentação e ver pontos. A gente vai falar um pouquinho de cada agora. A holossomática vai admitir a existência de um holossoma, né? Holo quer dizer conjunto e soma quer dizer corpos. Então, um conjunto de corpos ou veículos de manifestação. Então, a gente admite que nós temos mais do que esse corpo que a gente vê. Então, o soma, o corpo físico, o energossoma, o corpo das energias, também conhecido como holochakra, é o veículo que a gente vai estudar nessa aula, porque nós vamos falar de bioenergias. O psicossoma, o corpo das emoções. O mentalsoma, o corpo do discernimento. Então, esses 4 veículos nós admitimos que eles atuam aqui agora. Nós estamos coincididos, eles estão todos na sua frequência, né? Mais coincididos, e nós estamos atuando mais de mentalsoma porque estamos numa aula, estamos usando o raciocínio, a intelectualidade, então ele está sobressaindo sobre os outros. E é importante que ele sobressaia sobre os outros em todas as nossas manifestações. Mas ainda a gente tem muitos empregos por aí. Então, aqui o holossoma, só para a gente ter uma ideia, né? O holo conjunto, soma corpo, mental soma, que ele está aqui no sentido de uma bolinha, mas na verdade ele não tem forma. O cordão de ouro, que é a conexão, também é como se fosse uma conexão de controle remoto. O energossoma, que é o que envolve o soma e envolve também o psicossoma, que é o nosso corpo extrafísico. O cordão de prata, que é uma extensão do energossoma, e aqui, então, o psicossoma. Os 4 veículos de manifestação. Se alguém quiser perguntar, pode entrar para perguntar, tá? Oi, boa tarde, Paulo. O seu fone está ligado, Paulo? Paulo? Não ouviu. Bom, a bioenergética admite a existência e aplicação lúcida das bioenergias através do energossoma e considera as influências das energias imanentes e energias conscienciais. Nós também vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A multidimensionalidade, então a gente considera a manifestação da consciência em múltiplas dimensões e cada veículo se manifesta em uma dimensão, foi o que eu falei agora. Mas aqui agora nós estamos todos os veículos estão coincididos. A serialidade admite a existência de múltiplas vidas humanas em série, com períodos entre vidas chamados intermissivos. Que seria, a gente nasce, né, ressoma, que a gente chama, vive um período no intrafísico e morre, descarta o corpo físico, biológico, dessoma. E fica um período no extrafísico. Esse período entre uma vida e outra é chamado de período intermissivo. A cosmoética, que é a moral cósmica, é uma ética mais do que a ética humana, né? A ética cósmica, que é um conjunto de valores que vai regular a conduta da consciência. Cada um vai ter um nível de cosmoética dependendo daquilo que valoriza, dos seus princípios. Tem uma palestra agora. As múltiplas vidas, alguém está com o microfone ligado? As múltiplas vidas, os veículos de manifestação nas várias dimensões, que vai considerar a cosmoética, e as múltiplas relações interpessoais, que nem sempre são positivas, né? Então, a cosmoética vai ser todo esse conjunto de coisas. Para quê? Para a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e energias e suas repercussões. Paulo, acho que o Paulo é que está com o microfone ligado aí. Está interferindo. Eu não estou conseguindo desligar o telefone, o microfone de algumas pessoas. Desligou. Obrigada. Então, que todo mundo desligue os microfones, por favor. Valeu, gente. Obrigada. O universalismo, né, que é a capacidade, então, da gente tratar homens, mulheres e povos igualitariamente, que é contrário do individualismo, das pessoas subordinadas a alguma comunidade, povo, nação e religião, e também vai partir do princípio que se a gente já viveu várias vidas, em muitas, já fomos várias coisas, né, várias pessoas, várias figuras, não tem muito significado a gente ser sectário, porque com certeza nós já fomos um pouco de tudo, né, nas várias vidas que tivemos.
A autoexperimentação, que vai embasar a pesquisa da consciência. Então, é fundamental que a gente tenha, assim, a própria experiência. Então, coloquei novamente o princípio da descrença para a gente experimentar, ter as experiências pessoais. Com tudo que a gente for vivenciar, é importante para a gente, vai se tornar um fato, na verdade, né? E não só um blá, blá, blá. Porque o que eu estou falando aqui é teórico, mas a gente tem que colocar isso em prática. E as verdades relativas de ponta, né? Que são todas as descobertas, hipóteses e teorias da conscienciologia que vai formar então um conjunto de verdades. São as realidades mais importantes, novas e prioritárias, mas que também podem ser refutadas, aprofundadas, e a gente pode também ter uma outra verdade, é uma verdade provisória. Pode acontecer de aparecer uma nova verdade e ela substituir. Então, a gente não é aquela verdade absoluta. E as principais hipóteses de verdade da Conscienciologia, elas são defendidas no megaprojeto, na enciclopédia da Conscienciologia, que é a autoria do nosso professor Valdo Vieira e equipe especializada. Através, os verbetes são apresentados e debatidos no tertuliário, né? E a tertúlia acontece todos os dias, das 12h30 às 14h30. Para quem ainda não sabe, tem o endereço eletrônico, é bem interessante. Então, agora a gente vai... Alguma dúvida sobre o que a gente passou, bem rapidamente, sobre os pilares, né? Mas para a gente ter uma ideia de que a nossa pesquisa, ela está embasada, nossa palestra está embasada no paradigma consciencial. Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Bom, o desenvolvimento bioenergético, do autodomínio bioenergético no cotidiano, nós vamos falar alguns tópicos. A diferença, então, entre consciência e energia, os tipos de energia imanente e energia consciencial, o energossoma, os chakras, a áurea, a psicosfera, a percepção energética, a sinalética energética e as ações energéticas que a gente desenvolve, né, no dia a dia. Acoplamento, assim e desassim são acrônimos e a gente fala assimilação simpática e desassimilação simpática, e a técnica energética para autodefesa e profilaxia, que é o estado vibracional, que é o EV. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Bom, a diferença, então, entre consciência e energia. Segundo as pesquisas, né, da conscienciologia e projeciologia, existem duas realidades no universo, a consciência e a energia. Então, a consciência, nós já falamos um pouquinho, é cada um de nós, é a nossa individualidade. Não vai poder ser medida, ela é estudada através das suas manifestações holossomáticas. A consciência utiliza a energia para se manifestar. As dimensões onde a consciência se manifesta são dimensões energéticas. E a energia está dispersa no universo e atua independentemente do tempo e espaço. Não há distância, né? Então, se a gente está aqui online, todos nós estamos energeticamente formando um campo, né, para essa aula, e está todo mundo envolvido nesse campo, mesmo que estejamos cada um num canto aí do planeta. A vida humana é energética. E onde nós colocamos a atenção é onde está a energia. E a energia, tudo que não é consciência é energia. Não tem jeito. É uma coisa ou outra. A mesa, a cadeira, as paredes, tudo é energia, que de alguma forma foi materializada. Na definição que a gente tem nos dicionários, a energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Gerar uma força, um determinado corpo físico. O conceito de energia, então, é utilizado no sentido figurado. É como se fosse um vigor, uma firmeza, que, na verdade, a energia, o nosso veículo energético, ele nos dá mesmo esse vigor, essa força. Porque sem ele, a gente não estaria nesse corpo físico. Sem o nosso corpo energético, a gente já teria morrido. Então, um exemplo, você ainda tem energia para correr depois de tantas horas de trabalho? É mais ou menos o que a gente tem como definição de energia aqui, né, na nossa sociedade. Tipos de energia. Então, nós vamos falar um pouquinho delas. Energia imanente, que a gente põe a sigla EI, que é uma energia pura, primária, essencial, impessoal, difusa em todos os objetos e realidades, onipresente no nosso universo, ela está em tudo. Ela é sutil para ser identificada por instrumentos tecnológicos, não pode ser criada nem destruída, mas pode ser avaliada, concentrada, bloqueada. A gente pode mexer com essa energia, dispersa, transferida, absorvida, captada, modulada.
transformada. A energia imanente também é conhecida como Qi, né, acupunturistas na China, a energia cósmica, a energia curativa, a energia vital, do tipo chinês, fluido vital, o Qi, o prana. Então, tem várias denominações para a energia imanente. Aqui alguns tipos, né, de energia imanente, que é a geoenergia, proveniente do planeta Terra, da natureza de maneira geral. A energia da água, mares, lagos, rios e cachoeiras, que é a geoenergia, a hidroenergia. Aqui eu coloquei, então, as cataratas, né, Foz, porque tem uma energia muito boa. É bom que a gente já vá absorvendo essa hidroenergia aí. E, aliás, lá é um chakra da Terra, né? Então, coloquei só para a gente já entrando nessa hidroenergia. A energia do ar, da brisa, ventos, que nós chamamos de aeroenergia. E a cosmoenergia, que é uma energia sutil, proveniente dos espaços interestelares e intergalácticos. E essa energia é uma energia que a gente absorve quando a gente dorme, né? Porque geralmente desconhecido e a gente absorve essa energia. A energia das plantas, que são princípios conscienciais, mas que agregam poucas informações às suas energias. A fitoenergia. Aqui, então, eu coloquei um caminho, né, entre as árvores, para a gente também já ir absorvendo essa fitoenergia, que geralmente é muito gostoso quando a gente vai numa mata mais tranquila, mas também no verbete do professor Gabriel, que foi até no mês de março, sobre exteriorização de energias, ele fala, né, que nem todas as árvores são boas para a gente buscar essa energia, porque existem árvores carnívoras, plantas carnívoras. E essas plantas, às vezes, não são legais. E até, inclusive, na Luciec parece que tinha, e eles até tiraram essas plantas. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque é a pessoa que vai sentir a energia dessas plantas, né, do lugar. Porque diz que não existe uma energia imanente 100% pura. Sempre vai ter energia consciencial, porque o homem já passou, animais já passaram. Então, para a gente estar tendo mais essa sensibilidade de percepção, né? E a energia consciencial. Então, a energia consciencial nada mais é do que você absorver energia imanente, que não tem informação, e empregar o seu padrão pessoal, né? A gente emprega, então, a nossa informação. Então, energia imanente mais a informação do quê? Dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, vai acontecer a nossa própria energia consciencial, que é muito pessoal, é de cada um. Aqui, então, a gente tem o PEN, o SEN e o E, pensamento, sentimento e energia. O PEN-SEN, que é a unidade de manifestação da consciência. Nós somos inseparáveis. Esses três, eles acontecem sempre juntos, né? Sempre a gente tem um pensamento, vem um sentimento ou uma emoção, e tem uma energia. Mesmo que não aconteça uma ação, sempre vai haver uma energia, porque às vezes fica só na cabeça aquela ideia, mas já foi uma energia. Ou positiva ou negativa, porque vai depender muito da intencionalidade daquilo que a gente está pensando. Tem o verbete, lei da projeciologia, que ele fala em pensinologia que a consciência é o auto-pensene. Então, a gente é o que a gente pensa, né? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Então, eu achei importante a gente definir um pouquinho e colocar a diferença entre sentimento e emoção, porque muitas vezes a gente confunde uma coisa com outra e não sabe, às vezes, transformar uma emoção. A gente tem que entender que as emoções, elas são ligadas ao psicossoma, que é o nosso corpo emocional. Elas são carregadas de adrenalina, são instintivas, são explosivas, é aquela coisa da paixão, né? A gente, às vezes, não raciocina mesmo. E provocam lágrimas, muitas vezes, né? A pessoa, às vezes, vai no cinema, vai assistir um filme, sai lá se debulhando em lágrimas. Por quê? Porque é o emocional que atuou ali. E às vezes deveria estar pensando, raciocinando sobre aquele filme, por que mexeu com ela, por que saiu tão abalado. Então, é porque o psicossoma está atuando. Os sentimentos, eles já vão receber a influência do mental soma. Nós vamos raciocinar em cima, vamos tentar compreender a manifestação, e a gente está num momento em que o emocional está muito exacerbado. Principalmente as mídias, né? A televisão, todo mundo reforça
os dramas, as dificuldades, as catástrofes, e as pessoas vão entrando naquela energia e aquilo vai contaminando todo mundo. E isso não é legal, porque em vez da gente ajudar, contribuir com uma ideia mais racional, mais harmonizada, a gente também fica destrambelhado. Então, às vezes, fica repetindo muito as situações. Então, é melhor a gente tentar, na hora, tentar entender por que aconteceu aquilo, por que aquelas pessoas passaram por isso, ou nós mesmos estamos passando, para poder ter essas ideias mais harmonizadas que vão provocar um amadurecimento. Porque durante a doação e recepção das energias, nós vamos alterar apenas o nosso componente energético, né, nas trocas do pensene. O PEN e o SEN, somente a gente que vai poder modificar. Através do quê? Da nossa vontade. E vontade é o primeiro poder consciencial. Se a gente não tiver vontade, a gente não sai da cama. O despertador pode tocar e você virar para o lado e falar, não, hoje eu não vou sair daqui. E é o que às vezes acontece com as pessoas. Não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer, porque a vontade está débil ainda. E aí, então, a gente pode transformar a energia mais grosseira em emoção, né? A energia mais grosseira da emoção e energia mais sutil do sentimento. Se a gente pensar e colocar o nosso veículo do discernimento em ação. Porque aonde a gente passa, a gente vai deixar uma assinatura pensênica, que nós chamamos de rastro pensênico. Então, é muito importante a gente observar o que a gente está pensando, né? O pensene padrão que mais a gente tem no nosso dia a dia, né? Que é a média daquilo que a consciência mais pensa, sente e age. Isso está no 700 Experimentos, eu não sei se vocês conseguem ver lá atrás, que é um livro também do professor Walter. E a gente precisa estar sempre ligado nisso, o que a gente está fazendo. Porque esse pensene padrão, ele vai identificar se a gente é mais animalizado, age mais instintivamente, impulso, não pensa para agir, faz a coisa e fala, nossa, não deveria ter feito isso. Se é uma pessoa mais prática, né, o pensamento vai melhorar quando realiza alguma ação, ou se é realmente mais reflexiva, pensa antes de agir, observa se aquela ação vai ser boa para todos, não só para ele. Então, é mais reflexiva e lúcida em relação à sua evolução e às ações que vai tomar. Aí, então, a gente chama de inteligência emocional, que vai ser dominar a emoção através da racionalidade, que aumenta a soma, para produzir, então, sentimentos positivos. Porque, por pior que pareça, qualquer situação, sempre vai haver um aprendizado. Então, é isso que a gente tem que focar, o lado positivo das coisas. E aí o autodomínio consciencial, que você vai alcançar a partir da compreensão e não da repressão das suas emoções. Porque às vezes você fala assim, você vai pensar, vai reprimir. Não, não é isso. Porque se você reprimir, você não vai resolver aquela emoção que está ali parada. Você precisa compreender, entender por que você sentiu e trazer sempre para você. Porque o foco de qualquer conflito, qualquer incômodo, sempre começa na gente. Então, a gente sempre traz para a gente. E aqui, então, a gente vai falar que a energia consciencial é a nossa alta energia. É o nosso charme, é a nossa simpatia, é o nosso carisma, é o cartão de visitas. E a qualidade das nossas energias, ela vai ser proporcional, então, ao nível de lucidez, a capacidade de discernimento, a nossa maturidade consciencial. Por isso que eu falei da diferença da emoção e do sentimento. Quanto mais equilibrado for, mais mental somático, mais discernimento, muito melhor vai ser a nossa capacidade, qualidade de energias, né? Para que a gente quer tudo isso? Porque o nível evolutivo da consciência, ele vai ser percebido pela cosmoética e a intencionalidade. É muito importante a gente saber qual que é a intenção de tal e tal pensamento, ou sentimento, ou ação que a gente está expressando. E aqui eu trouxe algumas reflexões para todos pensarem, né? Então, qual é a nossa assinatura pensênica? O que a gente deixa de rastro, né? Onde a gente passa? Inclusive, uma vez eu fui num lugar com meu esposo e ali a gente discutiu e eu sabia que ele tinha ficado uma energia naquele ambiente que algum tempo depois eu precisaria voltar lá de uma outra forma, mais mental somática e menos emocional, para poder limpar aquele rastro, porque as pessoas às vezes se contaminam com aquela energia que fica de conflito.
eu consegui voltar e limpar e melhorar esse rastro que eu deixei negativo. A gente contribui para melhorar o ambiente energético onde nos manifestamos. Então, é importante a gente sempre estar pensando, as pessoas também que a gente está junto. É importante a gente estar sempre fazendo essa análise para a gente saber o que nós estamos deixando naquele ambiente. É importante que o ambiente seja o melhor possível para todos, né? Então, aqui alguns procedimentos para a gente dinamizar e expandir a energia consciencial. Até hoje cedo foi, acho que uma mini tertúlia lá em Foz sobre atividade física para expandir o energossoma. Mais ou menos era esse o tema. Eu vi hoje cedo e achei interessante, porque a atividade física, além da alimentação equilibrada, ela é importante. Aqui eu coloquei caminhadas e corridas, mas cada um vai buscar a sua atividade que mais se identifica, né? Mas é importante para a gente trabalhar as nossas energias, deixar o energossoma mais solto, mais maleável. Então, hoje foi a mini tertúlia lá em Foz do Iguaçu. E o estado vibracional, que é o EV, né, que é a principal medida para a gente estar dinamizando e expandindo a nossa energia. Nós vamos falar um pouquinho de tudo, de estado vibracional, e também agora a gente vai entrar um pouquinho no estudo teórico e prático do energossoma, que é importante que a gente entenda sobre esse veículo um pouquinho mais, para a gente poder, então, começar a dominar esse veículo. Então, o nosso energossoma, o nosso paracorpo energético, invólucro energético, ele tem a forma humanoide. Ele não se parece assim com a gente, mas é como se fosse um fantasma, né? Eu até acho, né, uma hipótese que as pessoas que não definem a aparência da pessoa, quando vê uma consciência, vê só uma coisa, vê aquela coisa do fantasma. Ah, eu vi um fantasma, né? Às vezes está vendo a energia do energossoma. Tem a forma humanoide, 1 centímetro maior que o soma, envolve e é um intermediário energético, então, entre o soma e o psicossoma. A gente viu lá naquele figura do holossoma a ligação, né? Ele é vibratório, luminoso, vaporoso, tem sinônimos como corpo etérico, corpo de vitalidade, corpo prânico. E ele compõe a aura, a psicosfera, a energosfera, que a gente chama, né? Cordão de prata, formado por chakras, nadis ou canais de circulação. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. E aqui, então, os chakras, que são os principais, que a Conscienciologia estuda. Cada bibliografia aí pode ser que tenha nomes diferentes, mas a gente estuda os 7 principais. Coronochakra, frontochakra, laringochakra, cardiochakra, esplênico-chakra, umbilico-chakra, sexo-chakra. Palmochakras, plantochakras e chakra nucal são chakras secundários, mas são importantes também. Além de que nós temos outros chakras, né? Que consideramos todos os poros chakras. Nós temos mais de, acho que 60 mil, se eu não me engano, pontos de energia. Porque como o energochakra envolve tudo, está tudo ali. Os chakras têm relação direta com o sistema endócrino. Então, acho que a título só de informação, né? Cada chakra corresponde a uma glândula nossa, do nosso corpo físico. Então, é importante que a gente prime pela qualidade da nossa saúde. Já falei ali atrás, então, hábitos mentais e emocionais, eles podem causar enfermidades no soma, porque eles são relacionados, eles têm relação. E tudo que a gente pensa, sente, vai interferir nas nossas energias. Mesmo que não aconteça a ação, pensou, já aconteceu. Então, a gente precisa tentar o mais que a gente pode pensar o melhor para as pessoas e para nós mesmos, né? E para o planeta. Aqui a gente vai falar um pouquinho da psicosfera, né? Que é um conjunto de todas as nossas manifestações energéticas. Então, ela é mais do que a aura é só esse pequenininho que extravasa aqui. A psicosfera, ela compõe tudo que a gente pensa. Então, ela vai envolver a intencionalidade de todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações, nosso corpo energético, a aura e é o nosso cartão de visita, que é por aí que a qualidade dos nossos pensamentos vão confirmar os nossos atos. Então, a pessoa às vezes chega, fala uma coisa e a energia dela vai falar outra. Então, você vai perceber, o outro que vai ter uma percepção mais sensível vai saber que o que a pessoa está falando não é o que ela faz.
Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, aquela pessoa está falando um monte de coisa, mas eu sinto que não é o que ela faz. Então é por aí que a gente vai perceber, porque a psicosfera da pessoa está dizendo outra coisa. E aí, funções do energossoma. Vai absorver e distribuir a energia, vai controlar o metabolismo, nutrir e reparar as nossas células e realizar, através dele, as trocas energéticas. É por ele que a gente troca. Vai reagir aos nossos pensamentos, sentimentos e ações, vai ser mais denso em consciências com menos domínio energético e mais sutis em consciências evoluídas com mais domínio energético. Também, algumas com domínio energético podem não ser consciências evoluídas e dominar, existe isso. Mas aqui eu fui para o foco das consciências mais evoluídas que têm o domínio energético. A percepção energética. É muito importante a gente saber entender e ver como é que está a nossa percepção, né? A vida humana ela é uma vida bioenergética. Então, a gente já viu que tudo que não é consciência é energia. E a gente realiza essas trocas energéticas através do nosso energossoma. E a lucidez é o primeiro passo. Se a gente não tiver lucidez, a gente não vai saber atuar, dominar e utilizar as energias como uma ferramenta evolutiva. A gente vai ter que trabalhar a lucidez. Então, aqui eu coloquei uma figura só a título de ilustração mesmo, para a gente ver as trocas que a gente faz, que é com várias coisas, né, no nosso dia a dia. Né? E aí as interações. Por que a gente pesquisa essas interações energéticas com pessoas, animais, plantas e ambientes? Porque a gente quer melhorar a nossa qualidade das energias. Quanto mais a gente tiver uma energia melhor, com certeza melhora as energias do planeta. A gente vai exteriorizar uma energia mais limpa, menos tóxica. Então, a gente vai tentando analisar como é que estão essas interações no dia a dia, o que a gente precisa melhorar intraconsciencialmente, extraconsciencialmente. Aqui eu fiz uma divisão didática de consciência em relação à percepção, né, das energias, ao nível de percepção. Então, a gente definiu assim, tem as consciências intrafísica, tá? Eu coloquei ali um neologismo da conscienciologia, mas são consciências intrafísicas. Então, não percebe as energias. Elas acham que o incômodo é seu e é apenas físico. Aí tem as que percebem intuitivamente. A alteração energética, percebe quando acontece, mas elas não estão lúcidas para o processo. Então, elas não sabem como agir. Se é uma autodefesa que elas vão fazer ou uma assistência. E tem as que percebem, dominam e sabem mobilizar as energias. Fazem assistência e desassimilam. Nós vamos falar sobre desassimilação, que é importantíssima. É importante assistir, nós viemos nessa vida para assistir, evoluir através da assistência, mas a gente precisa saber desassimilar. E assistir também requer que a gente tenha muita percepção para saber como nós vamos assistir. Que também aí, para a gente falar de assistência, vai outra palestra. Aí a gente tem uma autonomia evolutiva. Opa, desculpa. A autonomia evolutiva. O conhecimento, a percepção, o trabalho, o domínio das energias que vão ser a ferramenta indispensável para a evolução. A gente costuma ouvir, o professor Valdo falava, né? Quem domina as energias domina a própria vida. Enquanto você não tem esse domínio das suas próprias energias, você pode ser manipulado, né? Cair nas mãos de consciência e consciex, consciências intrafísicas e consciências extrafísicas. Aqui alguns exemplos, então, de trocas energéticas em algumas vivências no dia a dia. Por exemplo, encontrar pessoas e sair com o humor alterado. Às vezes você sai, tá super de boa, encontra alguém que às vezes é inconsciente, é uma pessoa que puxa energia, traz um monte de conflito e você fica com aquela energia em você. A interação com energias gravitantes do ambiente, foi o que eu falei. Às vezes existe um conflito lá, uma briga, algum acontecimento não muito bom, a pessoa não tem muita percepção, vai no lugar, tá bem, o ambiente é pesado, sai carregada de lá, sai cansada, sai irritada. Então, perceber essa alteração que a pessoa tem devido às energias que ficaram naquele ambiente ali. A gente tem muitas hipóteses, né? Conscienciologia sempre na base de hipóteses. A gente viu que em Salvador, há pouco tempo, aconteceu uma chuvarada, uma coisa arada.
hipoteticamente, podemos dizer que foi uma limpeza hidroenergética para tirar tudo que ficou de rebarba de carnaval. Vai saber? Uma hipótese, né? Rita, Oi? a Adriana quer fazer uma pergunta, tá? Então eu abri, ela vai fazer agora a questão para você. Ah, tá. Pode fazer. É que eu não Você estou tem. enxergando. Você... Eita, pera. Você tem alguma fórmula de fazer a mesura de como é que está a pureza da sua energia? Porque tem gente que anda com seu código pessoal de ética para olhar de vez em quando. E você tem alguma coisa parecida para compartilhar? Olha, na verdade, eu vejo a minha energia como tal meus pensamentos, né? Se eu tiver um pensamento naquele dia que não foi muito bom, em relação a uma coisa, em relação a uma pessoa, eu já vejo que a minha energia também não vai estar legal. Eu percebo isso pelo meu temperamento. Se eu acordar e estiver mal-humorada, às vezes eu vejo, bom, essa noite não foi legal. Eu vejo isso, aí minha energia não vai estar boa. E as pessoas percebem isso, e aí você entra num padrão. Eu entro num padrão de irritabilidade. Aí hoje você não tá legal, porque eu já tô vendo que você tá meio irritada. Então aí eu vou tentar ver se eu vou trabalhar o estado vibracional, se eu vou estudar, porque preciso desassimilar aquilo. Vou entender por que que eu tô assim, mas geralmente eu percebo a minha contaminação energética pelo meu padrão de pensamento. Eu já sei qual é o meu padrão de pensamento. Respondi, Adriana? Posso fazer uma Ok, obrigada. Obrigada a você. próxima pergunta? Posso fazer? Pode. É uma troca aqui. Então, pois é, você falou que às vezes você não acorda bem, que você está assim, mal-humorada. Comigo acontece assim, momentos, como eu acordo é muito diferente. Eu nunca acordo sempre a mesma coisa. Então, tem dias que eu acordo assim, mas pesadinha. E tem dias que eu acordo que parece que eu caí assim no paraquedas, vim voando, aquela leveza. Você teria uma explicação para esse estado? Porque, veja, eu não tenho esse sono lúcido. Quando eu durmo, durmo mesmo. Fecho o olho, eu apago, só acordo no dia seguinte. E você teria uma explicação para essa situação? É porque a gente encontra, vai para algum lugar que não é muito bom, vem assimilada? O que é isso? Eu não entendo. É difícil a gente dar uma explicação assim para você da sua experiência, né? Mas eu percebo assim que a minha, quando eu não acordo bem, ou eu fui para um lugar, fiz alguma assistência e voltei contaminada com essa assistência, não assimilei, né? Tive uma projeção que também não foi legal, porque eu também, as minhas projeções são semi-conscientes, eu não tenho lucidez extrafísica, mas eu percebo isso. E às vezes vem alguma coisa durante o dia que aconteceu durante a noite, falar, eu lembrei, aconteceu tal fato, aí eu vou tentando ligar os fatos, então foi por isso. E aí tento desassimilar de alguma forma, que nós vamos falar da desassimilação, mas tomar um banho, estudar para mim é muito bom, porque eu desassimilo, né? Porque a gente acorda às vezes mesmo assim. Você vai, faz alguma coisa e não volta legal. Mas é difícil, você que tem que ver o porquê. E eu penso que se você começar a focar nisso, ter esse foco, você vai ter as suas respostas. Entendeu? Eu suspeitava disso que você falou, mas eu não tinha essa certeza de que a gente vai fazer assistência mesmo. Na minha cabeça, eu tinha essa informação, intuitivamente. Então, pode ser que fez uma assistência e voltou contaminada, ainda não conseguiu desassimilar, ficou alguma coisa, ou não. Ou foi em algum lugar que não era bom. É difícil a gente definir, né? Não, era só para saber se é possível uma coisa dessa. Para mim estava meio que assim, sei lá, meio confuso. Obrigadão, tá? O negócio é desassimilar, desintoxicar. A gente vai falar. Tá bom. Obrigada a você. Saber quem está do outro lado da linha, ao toque do telefone, né? Às vezes a gente tem essa percepção, né? Dessa vivência. Geralmente filhos e mães, né? Amigos bem afinizados têm. Eu tenho muito isso com a minha amiga. Às vezes ela pensa em mim, toca o telefone, eu já sabia que era ela. E assim vai. Meu filho também tem. Aí sentir empatia ou antipatia por uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Isso às vezes acontece. Você nem conhece a pessoa, já fala, nossa, não fui com a cara da pessoa. Ou ao contrário, né?
Nossa, que pessoa gostosa, adorei conhecer, ficar junto, trocar, nem nunca vi a pessoa. Mentira, a gente já conheceu em outras vidas. Nunca é a primeira vez que a gente está conhecendo uma pessoa. Então, se a gente tem empatia ou antipatia, a gente tem uma história de outras vidas com essa pessoa. A gente precisa analisar por que que eu gostei e por que que eu não gostei. Né? Temos também traços que às vezes batem, né? Às vezes está espelhando algum traço, mesmo acabando de conhecer, já sente aquela afinização. Sentir as energias revigoradas, né? Então, quando a gente vai à praia, contato com a natureza, a gente sabe que hoje tem bastante lugares contaminados mesmo na natureza, mas a gente tem alguns lugares ainda bons e o que vai valer ali é a intenção da gente, né? E aqui eu sempre trago uns questionamentos para a gente refletir. Então, como se comporta a maioria das pessoas, com sims, né, em relação à percepção energética? Né? Como é que a gente vê isso no nosso dia a dia, nos amigos, na nossa sociedade? Eu entendo que está todo mundo muito ainda alheio a essa percepção energética. Qual que é a média, né, da nossa sociedade? Ainda estão... Oi, alguém chamou? Sou eu. Olha, hoje eu fui numa... A Maria. Sim. Eu sou a Maria da Suíça. Fui numa exposição aqui na Suíça, nas montanhas, e tinha sobre o bem-estar. Então, eu entrei com a minha irmã para passar a olhar o que era. Tinha muitas coisas, muitos livros, e tinha uma pessoa... eles faziam massagem, tudo, essas coisas. E tinha duas mulheres que elas estavam fazendo aquelas barras de AC. Sabe, na cabeça, aquela... Eu não sei como é que se chama, barra de AC. Eles trabalham com a energia, assim, nos pontos... Barra de acesso. Barra de acesso, sim. Em português. Ah. Ela está falando francês aí. Tá. Então, quando eu passei na hora que eles estavam fazendo, meus cabelos levantou tudo. Energia. E a minha irmã não passou na frente e não sentiu nada. E eu passei, eu falei, que é isso? Aí eu me pergunto, por quê? Na verdade, eu penso que você percebeu a energia que eles estavam lá exteriorizando, entendeu? O seu soma foi refletido no seu soma que deu esse arrepio. Porque o arrepio aí nos cabelos é somático, né? Então, mas é energossoma com energossoma. Nosso veículo energético que houve essa troca e essa sinalética. Talvez até seja uma sinalética, nós vamos falar mais para frente. Mas aí você vai ter que analisar você. Mas é legal, isso é uma percepção, né? De energia. Às vezes alguém exteriorizar e você perceber um arrepio. É uma percepção energética. É bem legal. Então, a gente vê qual é a média e como que é a minha percepção das energias, né? Como é que eu tô? Eu vou nos ambientes, eu percebo que aquele ambiente, a energia tá pesada, que eu tô pesado e vou deixar uma energia ali não muito boa. Tudo isso, eu vejo que a conscienciologia, ela traz muito isso. É sempre eu e eu. Começa tudo e termina tudo em mim. Não é o outro que é responsável. Eu é que sou a responsável por tudo que está acontecendo, aonde eu estou sentindo, as coisas que eu estou deixando, né? Qual a intenção. Então, tudo é comigo. Então, aqui a gente vai falar da sinalética, né? Que é a linguagem de sinais energéticos. E cada um pode ser positivo ou negativo, esses sinais. E toda pessoa tem. Tá? Desde que ela vai identificar por si mesma. Então, tudo é auto-esforço. Conscienciologia é auto-esforço. Então, vai ser produzido e desenvolvido no seu holossoma. Então, nós vamos ter sinaléticas no soma, no energossoma, no psicossoma e no mental soma. Então, os sinais energéticos vão ser gerados a partir das trocas energéticas, né, que pode ter acontecido com você ali, a hora que passou, sentiu, interconscienciais e interdimensionais, que nós já sabemos que existe uma multidimensionalidade atuando e está aqui, né, está todo intercalando aqui, não está aqui lá, que antigamente está lá em cima, lá embaixo, né, o inferno, o céu. Não, está tudo junto e misturado. É uma coisa só. As repercussões, então, de fatos e parafatos, né?
O que seria? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma aula de conscienciologia, admito que existe uma multidimensionalidade, admito que existem consciências extrafísicas, eu estou estudando, mas de repente eu começo a sentir uma canseira, um sono, aí eu começo a observar, se eu já identifiquei essa sinalética, que esse sono, essa canseira, é alguma companhia extrafísica que está aqui, que não quer, às vezes, que eu continue, que eu deixei um assunto mal resolvido, então eu preciso ser persistente, mas eu preciso tudo analisar se realmente esse sinal é um sinal de uma consciência ou de uma coisa que eu quero fugir de mim mesma, eu tenho medo de enfrentar, né? Porque tem isso também, não podemos só jogar para o outro, não. Tem que voltar para a gente e saber o que está acontecendo. Às vezes, em outras vidas, eu fui medrosa, tive lá o medo de uma autoexposição e aí eu começo a sentir esse sono. O perfeccionismo, aí eu começo a querer fugir daquela situação. Então, tudo isso a gente tem que analisar. E eu faço essas análises para ver o que é, se é realmente uma repercussão de uma consciência ou se sou eu mesmo que estou provocando aquilo. As ocorrências, né, intraconscienciais e holossomáticas das pessoas, vai acontecer e elas devem ser identificadas, interpretadas e medidas do ponto de vista do número de repetição. Para ser uma sinalética, ela tem que repetir pelo menos 10 vezes. Tem o livro aqui da professora Sandra Tornieri, Mapeamento da Sinalética, que é muito bom. E é um livro simples também da gente entender, né? Ela traz bastante ideias e bastante explicações. Então, a gente vai fazer o quê? A autopesquisa da sinalética, né? E investir o máximo a partir da autoobservação detalhista. A gente tem que ser detalhista, sempre nos mínimos detalhes. Eu tenho dificuldade, eu não sou muito detalhista, eu gosto de ver o geralzão. Então, às vezes, eu me perco nisso. O primeiro passo é prestar atenção em si mesmo. Então, a gente tem aqui um corpo bem rústico, que é o nosso soma. A gente tem que prestar atenção nos sinais que esse corpo nos dá, para que a gente ainda possa, mais para frente, conseguir decifrar os veículos mais sutis. Porque, às vezes, a pessoa ela tem um sinal, uma dor de cabeça, que é física, mas ela não dá atenção para aquela dor de cabeça. Mas não é nenhum problema de doença, nada. Estava bem, de repente teve uma dor de cabeça, um latejamento na cabeça, não sabe por quê. Se ela não dá atenção e não vai pesquisar, como é que ela vai saber que aquilo foi influência de alguma consciência ou de alguma situação? Então, ela tem que começar a voltar para si, a atenção. Então, aqui alguns exemplos que a gente tem de sinaléticas. No soma, né? O zumbido no ouvido, arrepio nas costas, bocejos, coceiros. Bocejos a gente tem muito, às vezes de limpeza, às vezes de uma troca energética. A gente tem que ver se nossa, eu estou dando uma limpada em mim. Lacrimejamento também acontece. Tem vários sinais que a gente pode... E no livro ela dá mais também ideia. Oi? A Cíntia, acho que quer falar com você. Pode abrir o microfone, Cíntia, por favor. Eu só não enxergo, eu enxergo poucas pessoas. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Não, ainda não. Oi, Cíntia, pode falar. Pode falar, Cíntia. Ela está ouvindo, será? Tá, eu abri o microfone dela, eu acho que não é nada, talvez ela tenha se enganado. Qualquer coisa eu volto a falar com você, tá? Tá, legal, obrigada. O energossoma, então, a pulsação, a pressão, formigamento, né, dos chakras, percepção de ampliação do campo energético, pessoal e do ambiente, né? Eu percebi que no começo da palestra a gente fica meio assim, mas depois os amparadores vêm, aí você amplia, aquele campo fica instalado, é uma energia boa, agradável, flui as ideias. Então, isso pode acontecer com a gente. Um psicossoma, né, as sensações emocionais, pode ter decorrente de situações ou pessoas, né, que acontece, pode vir uma acalmia, pode vir uma ansiedade, uma irritabilidade, mudança de humor repentino, que a gente já viu aí, encontrar uma pessoa, tá bem, de repente fica de mau humor.
O mental soma, né? Que aí a gente vai ter a autopensenidade mais lúcida, expansão do discernimento, clareza mental, uma ampliação da lucidez, a gente tem ideias, assim, insights, mas também pode ficar obnubilado. O mental soma pode deixar a gente ter uma repercussão aí e ficar, às vezes, o que eu tinha mesmo que fazer? Esquecer das coisas, levantar e estar meio desorientado. Aí a gente também tem essa possibilidade. Ô, Rita, tem uma questão aqui, tá? Fala. Adriana, se quiser falar, por favor, pode fazer a pergunta. Então, o negócio é a gente fazer uma listagem da elétrica e fazer... Adriana, peraí. Faz a pergunta de novo. A gente faz a lista, né, das sinaléticas e depois tenta relacionar ela com qualquer situação que tenha ocorrido conosco. Exatamente. É assim. Okay. Você fazer o mapeamento dela, aconteceu uma dor de cabeça. Aí você vê o que você pensou, como foi a sua noite, como foi seu dia, com quem você conversou, se houve algum desentendimento, algum contratempo, entendeu? Você vai mapeando. Tem sinaléticas negativas e tem as positivas, né? Às vezes você tem lá uma aragem gostosa, uma coisa que você vê que é positiva, aí você vai ver, vai mapear aquilo, que situação que é, nossa, eu ajudei tal pessoa a fazer isso. Então pode ser um mapeamento de uma sinalética para assistência. Então tudo a gente vai... Às vezes, quando eu sinto muito frio, começa a gelar, no começo eu não entendia por quê, né? Mas depois eu percebia que ela tinha uma consciência, que eu via, né? Aí quando eu comecei a ver ela e sentir o frio, eu percebia que quando vem uma consciência perto de mim é que eu sinto esse frio e esse arrepio. Então eu relaciono sempre com isso. E aí você tem que ver se é para assistência ou para você realizar uma assistência ou para essa consciência que está vindo a ser um amparador, uma consciência que precisa de assistência, né? Aí mas às vezes ela não fala comigo, eu que vejo ela e que sinto o frio quando eu passo, quando eu vejo, entendeu? Não, às vezes não sou eu que estou falando, ou não é para mim, vejo com outras pessoas, entende? Aí você vai mapeando o que é esse frio que você sente, se é bom ou se não é, né? Tudo bem, Adriana? Ok. Eu acho que a Cíntia quer fazer pergunta. Ela acho que levantou a mão novamente. Eu não vejo ela aqui, viu, Virgínia? Só um minutinho. Cíntia. Mas ela está com o microfone fechado. Então, Cíntia, se você tiver uma questão, você coloca no chat e eu passo para a Rita, ok? Pode continuar então, Rita, por favor. Bom, então, os objetivos da sinalética é o que a gente estava falando. Vai alertar ou sinalizar uma situação de risco ou ameaça para a consciência. Para a consciência intrafísica, vai acionar, né, a autodefesa holossomática ou detectar consciências assediadoras, que pode ser tanto intrafísica quanto extrafísica, né? A gente tem lá aquele sinalzinho, epa, tá chegando alguma coisa que vai acontecer e pode ser no intrafísico, e também pode ser extrafisicamente. Indicar oportunidade, então, de atuação interassistencial. O que eu estava falando é isso, é você saber definir se esse frio, se essa consciência que vem, ela vai te alertar para uma autodefesa ou é para você fazer um rapport com o amparador, que o amparador nada mais é do que uma consciência. Na verdade, pode ser intrafísica ou extrafísica. Aqui, no caso, seria uma consciência extrafísica, que já não tem mais o corpo físico, mas mais ou menos é do nosso nível evolutivo. Só que ele tem uma visão de conjunto muito maior e ele é do nosso grupo, tem afinidades com a gente e pode te dar algum sinal que é para você estar realizando uma assistência para essa consciência. Então, a gente tem esse sinal, fala, opa, aqui vai ter alguma coisa para eu fazer assistencial. E aí, com você percebendo que você tem de sinais, o que é seu e o que não é, você consegue harmonizar o seu conjunto de pensamento, sentimento e energia. Porque a gente tem que saber se eu estou pensando ou se eu estou sendo pensada. Então, aí você consegue perceber se essa forma de padrão de pensamento, sentimento e energia é seu ou se não é. Aí você já consegue equilibrar e harmonizar o seu holopensene, né? O seu conjunto
de pensamentos, sentimentos, energia e a sua vida em torno, porque aí você vai vendo que vai ficando mais tranquila a coisa. E aqui, então, as ações energéticas que a gente desenvolve nas inter-relações, né? Que são os acoplamentos, as assimilações simpáticas, assim, e a desassimilação simpática, que é a desassim. Então, o acoplamento energético, a gente tem o desenvolvimento da empatia, né? Uma conexão energética temporária dos veículos de manifestação de duas ou mais consciências. Aqui, nesse momento, estamos todos acoplados. Mesmo à distância, porque para a energia não existe parede, não existe tempo, distância, nós estamos todos acoplados numa mesma energia de estudo. Uma sinônima é acoplamento holossomático, acoplamento empático. Então, exemplos de acoplamento, né? O amparador extrafísico e o tenepsista. Tenepes é uma técnica assistencial da conscienciologia, é individual, e tem também o manual da Tenepes para quem quiser aprofundar. A mãe amamentadora, né, com o lactante, então ela está ali, né? Eu vejo agora, estou dando mamar para o meu neto, eu estou ali acoplada com ele. É muito gostoso ver, sentir essa energia, né? Não precisa nem ser a mãe que amamenta. O professor, o amparador de função, então você está ali fazendo uma aula, estudando, você sente as ideias, o amparo de função te proporciona livros, te proporciona às vezes até um programa na televisão, você faz link, né, com aquele estudo que você está tendo. Então, o amparador proporciona isso. Quando eu dirijo, eu sinto que eu tenho um amparo de função, e um professor da Conscienciologia já confirmou isso para mim. E, então, ele falou, você tem muito amparo de função na direção. Então, você vai percebendo no seu dia a dia como é a sua vida, né? Com animais, com plantas e objetos. Então, aqui é a interação com pessoas, né? A gente colocou bem para ficar bem legal aí, que é isso mesmo, a energia é movimento, né? A gente está sempre trocando essas energias. Aqui o acoplamento, então, com animais, com as plantas. Aí eu achei interessante falar do verbete, porque eu estava assistindo, e eles falam lá das plantas, né? Eu achava que todas as árvores eram bom, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado, porque algumas árvores não são boas. Mas é a gente que precisa testar. Não são boas porque são carnívoras. Então aí ela já tem o negócio de comer o outro, né? O inseto. Aí a classificação de acoplamento energético. Podem ser sadios ou patológicos, espontâneo ou provocado, porque raramente alguém vai sair isento de uma interação, né? Aqui nós todos estamos nos interagindo, cada um está tendo um tipo de pensamento, uma energia, por isso que eu falei no início, quem quiser sair, sinta à vontade, porque a troca energética é importante, a gente está aqui com uma troca. Se você está incomodado, não quer ver, não está fazendo sentido, não tem problema nenhum, pode, né, fazer outra coisa. A gente não tem a intenção de prender ninguém. Porque eu até lembrei, porque quando era criança, minha mãe me ligava na igreja. Eu ficava lá, pé da vida, porque eu tinha que ficar esperando acabar aquilo, com outro pensamento, em outro lugar. É muito ruim a gente estar num lugar não querendo estar, né? Então, não é isso que a gente quer. Então, aí o acoplamento começa a ficar irritado. Você está num lugar e começa assim, que saco, não aguento mais isso, aquilo, vai contaminando. Acaba que contamina, porque está todo mundo na mesma energia. Aí todo mundo começa a ficar meio que incomodado. A gente tem que observar o que a gente está pensando naquele momento. E nós temos, então, o laboratório, o acoplamentário, lá em Foz do Iguaçu. Eu nunca fiz nenhum, mas se alguém fez e quiser expor a opinião, a experiência, você pode falar. Mas que eles falam que é muito bom e as pessoas lá sentem, né? E veem correntes de energia, veem várias coisas, percebem, né? Várias coisas lá. A assimilação simpática, então, que a gente vai fazer o quê? Vai exteriorizar uma energia na ida e absorver a energia consciencial na volta. Nós estamos constantemente exteriorizando e absorvendo energia. Isso aí é natural da gente, mesmo que a gente não tenha consciência. Oi, Virgínia. Oi. A Cíntia, ela colocou que é a primeira vez que ela está utilizando o Zoom, por isso que eu acho que está fazendo confusão. Tá. Queria que você falasse a respeito do zumbido no ouvido. Ela coloca, eu sempre tenho, ele apita e vai diminuindo até sumir. É a primeira vez, será dela na Conscienciologia? Não, é a primeira vez no Zoom só. Tá.
Então, pelo livro da Sandra, ela diz que o zumbido é aproximação de consciência, né? De consciência extrafísica, que às vezes a gente entra numa outra vibração energética. Mas também pode ser outras coisas, pode ser físico também, e que ela precisa estar descartando. A gente sempre precisa descartar o físico, o soma, né? Se algum problema, uma doença, qualquer coisa no soma. Se não é, aí a gente tem que começar a fazer a pesquisa, mas aí ela vai ter que mapear isso daí. Se acontece, em que momento que acontece, em que situação que acontece, o que ela falou, o que ela escutou, né? Tudo isso vai ter que ser mapeado por ela. Ver se deu a resposta. Porque é difícil a gente definir o que é, né? Pode ser também uma sinalética pré-projetiva também, né, Rita? Também. Né? Também. Mas por isso que ela precisa mapear qual é o momento que isso acontece. Né? Tá, Cíntia? Mas qualquer coisa vai perguntando aí. E aí a assimilação é desencadeada pelo acoplamento energético profundo já, e sempre através da vontade. Aí a gente vai fazer essa assimilação para sondar, né, as condições, às vezes para fazer um paradiagnóstico, para ver como é que estão as condições holossomáticas daquela consciência. Então, você acopla e mais profundamente você vai exteriorizar e absorver para fazer, então, essa sondagem. Também para fazer leitura, né, de um material, às vezes você vai comprar alguma coisa que já é usada, você vai ver se aquela energia é boa. Eu não acho bom nada usado, porque sempre traz uma carga energética, eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam, e aí faz a leitura daquele objeto, para ver como é que está, lugares, você exterioriza e absorve, para ver se você tem, como é que está aquela energia, como é que bate em você. Mas tudo isso a gente precisa ter bastante cuidado para não ficar com aquela energia na gente, né? Então, a desassimilação que nós vamos falar é importante. Então, essa assimilação ela é independente de espaço, tempo e distância física. Eu posso estar aqui e aí tentar ajudar uma pessoa da minha família que estava longe e trabalhar esse acoplamento e essa assimilação para a gente tentar ver o que pode ajudar. A gente faz muito isso, às vezes, na TENEPS, né? Que vem a ideia, porque você já está acoplado ali, o amparador já traz algumas ideias e aí você faz assistência. Mas, geralmente, são os amparadores que sabem o que é melhor para a pessoa. A gente só vai exteriorizar as energias, melhores energias. E aqui é o que eu falo, a gente precisa tomar cuidado dessa auto-intoxicação. Porque a gente absorve as energias conscienciais sem saber desassimilar o percentual nocivo dessas energias. Quando eu iniciei a TENEPS, eu fiquei, o professor Valdo fala no manual que a gente tem, né? Um período de 6 meses para se entender, depurar, trabalhar intraconsciencialmente, mas eu fiquei numa irritação, tudo me incomodava, tudo era ruim, e depois que foi caindo a ficha, é por isso, porque iniciou a TENEPS, aí que você vai entendendo. Você vai fazendo essa depuração e até hoje ainda trabalho muito a desassimilação, é um tema de pesquisa meu, para desassimilar e não ficar irritada, contaminada, ruminando às vezes a pessoa fala uma coisa, você fica com aquilo na cabeça, e isso te contamina, né? E vai dando esses desconfortos, então, irritação, um desconforto, um esgotamento mental, físico, emocional, você começa a ficar cansado, você não sabe por quê, né? Aí tem a famosa síndrome de burnout, né? Que é o colapso energético, que a Malo, ela fala bem dessa síndrome lá na Autocura, e é um livro também muito bom. E é aquela coisa que você esgota, de tanto você trocar ali, você vai ficando contaminado, chega um momento que você não tem vontade nem de fazer o que você faz. Profissionais da saúde, da educação tem muito, né? Porque se doam, né? E faz a troca e fica contaminado com aquilo. Eu agora estou aposentada, mas eu era fisioterapeuta, né? E eu senti isso quando eu parei de atender, apesar de no trabalho eu conseguia desassimilar, não conhecia conscienciologia, mas conhecia outras formas de desassimilar, então lavar a mão, ir no banheiro, dar uma pensada e limpar. Mas mesmo assim, quando eu parei de trabalhar, eu senti como foi que aliviou, parece que eu fiquei aliviada. Então a gente sente que vai acumulando tudo isso.
Aí a desassimilação simpática, né? Que é o importante a gente fazer. Você desacoplar dessas energias, você vai lá, você exterioriza, você absorve, você assiste, mas você não fica com a energia que não é sua. Então precisa desassimilar, e é pela sua vontade, e normalmente a gente faz pelo estado vibracional, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Que vai ser o quê? Vai compensar e restabelecer o nosso livre fluxo, então, das nossas energias. E também de consciência. Quando a gente pensa em alguém, é importante a gente saber que a gente evoca a pessoa e todas as companhias extrafísicas. Então, às vezes, a gente está ali, está pensando na pessoa e vem um monte de coisa junto. Às vezes, até nem é ruim, é bom, mas mesmo assim você faz a conexão, né? E aí a gente tem que desassimilar desfocando. Geralmente, parar de pensar, cortar o pensamento, sabe? Você fala, não vou mais pensar nisso. Tomar uma água, uma chuveirada. Eu gosto muito de estudar, fazer faxina. Aí eu vou limpar, mexer com a energia, mexer o corpo. Academia, gosto, porque eu vejo que libera essa energia que ficou aí parada. E a gente muda também o pensamento, né? Não fica só naquilo. Você sai daquele padrão. Aí a gente começa a ter, então, um autodomínio energético, que vai possibilitar alcançar a nossa condição de saúde ou vitalidade do energossoma. O energossoma é importante ele estar íntegro, flexível, maleável, né? Para a gente ter esse autodomínio. E aí a gente consegue ter essa homeostase holossomática, que é o nosso equilíbrio, né, dos veículos de manifestação. E aí, volta a falar da Tornieri, que ela refere ao padrão homeostático de referência, que eu acho muito bacana, que todos nós já tivemos um momento na vida que foi assim, nossa, tô super maravilhoso hoje, tô 10, tá bacana em tudo. Esse momento, esse padrão homeostático de referência. Então, a gente pode sempre estar buscando esse padrão quando a gente não estiver legal. Nossa, mas e naquele dia que estava tão realizada, estava tudo tão certinho, aquele dia redondinho? Esse padrão, ele permanece, a energia fica. Então, você capta aquilo ali e você consegue ter como referência e em todas as suas atividades. Se eu tive esse upgrade nesse dia, então eu posso ter em outros também. Então, a gente tem esse padrão homeostático de referência. E aqui, então, nós vamos falar da nossa técnica energética, né, estado vibracional, que é o domínio energético, ele é fundamental em qualquer dimensão. Como eu já falei, quem domina as energias domina a própria vida. E o estado vibracional é a dinamização máxima das nossas energias. E a vontade é a chave que vai favorecer o amplo desempenho nas manobras energéticas. O que é mais importante que eu vejo aí é que a gente não vai terceirizar mais. Não terceiriza a sua energia para ninguém. É você com você mesmo, é você que vai melhorar, é você que vai buscar limpar a sua energia. Então, é só você. E te dá muita autonomia, isso é muito importante. E a gente vai ter que repetir esse processo, né? O professor Valdo fala 20 vezes por dia, e aí a gente... Porque não é um hábito, a gente não tem esse hábito de escovar dente como a gente tem todo dia. Isso não foi ensinado desde pequeno. A gente pode até trazer de outras vidas, porque nós temos um link para estar hoje aqui no pleno domingo, todo mundo assistindo isso. Com certeza já vivenciamos isso, mas de pequeno não foi estimulado. Então, a gente, às vezes, tem que tornar isso um hábito, né? E trabalhar o EV, o estado vibracional, em várias condições. Sentado, deitado, conversando, né? No verbete mesmo fala que o professor Valdo aplicava um arco voltaico, que é uma esterilização de energias, que a pessoa nem percebia. Quer dizer, ele tinha muito domínio energético, né? E a gente pode trabalhar isso também. Se ele tinha, a gente também pode ter, né? E fazer experiência com os pré-humanos, que esqueci de avisar, mas eu tenho 2 aqui dormindo, eles sempre escutam as aulas, estão sempre exteriorizando energias, porque eles têm energia densa, né? E às vezes é preciso essa energia. Então, a gente tem que trabalhar isso. Os objetivos do estado vibracional. Qualificar, então, para melhor as próprias energias conscienciais. Porque quanto mais a gente trabalhar as nossas energias, dinamizar, mais elas vão ficando limpas. Expandir e potencializar, né, a fluência das nossas energias. E ela vai funcionar como profilaxia e autodefesa. Que a gente vai ter ou para
dar uma blindada, né? Se você vai num lugar que você sabe que é pesado, que não é muito legal, você trabalha o EV que você vai blindado, não vai ficar contaminado com energias que estão ali no lugar. E nem da atuação, né? Então, o objetivo do estado vibracional é desbloquear os desbloqueios energéticos conscienciais diversos. Você vai poder estar desbloqueando, vai identificar também, possibilitar identificar a sinalética, energética anímica e parapsíquica, né? A energética que a gente produz e também que extrafisicamente é produzido. A depuração gradativa, então, das auto-manifestações pelos auto-pensenes, que a gente vai limpando, né, a nossa auto-pensenidade, conforme você vai limpando, trabalhando sua energia, você vai tendo mais lucidez, e essa lucidez vai fazer você pensar, ó, esse pensamento que eu tive é qualificado, é bom para todos, é bom para mim. Você vai começar a ter mais raciocínio. Acho que a gente sai do emocional quando a gente trabalha a energia. A gente consegue ter essa percepção. E aqui algumas indicações, então, do estado vibracional como medida de profilaxia e autodefesa. Por exemplo, você vai sair de casa, vai lá, trabalha o seu EV, nós vamos fazer no final da aula a manobra energética. Ao sair de casa, você instala o estado vibracional. Um veículo, a hora que você entra em qualquer veículo, trabalha o seu estado vibracional. Eu, quando eu vou dirigir, antes de sair, faço estado vibracional e já vão exteriorizando a energia para limpar os caminhos, as pessoas, porque aqui é uma confusão. O trânsito aqui em Uberaba, ele é meio confuso, as pessoas não respeitam, eu acho que está geral até. Eu falo que é aqui porque eu moro aqui, mas deve ser geral. Na Suíça, acho que não é, né? Porque eu vi outro dia as fotos. Foi no horário do rush, sim. Ah, é? Ah, eu achava que atualmente, sair de carro é por isso que o pessoal aqui usa muito transporte público. Ah, é, né? Então, e aqui eu vou fazendo isso, eu vou exteriorizando as energias para ir tudo tranquilo e consigo fazer isso. Eu percebo que vai ter menos carro, que vai ter menos carroça, porque tem carroceiros, às vezes, com cavalo, ainda bicicleta, menos pessoas. Eu percebo isso, e não é a primeira vez que eu percebo. Quando a gente vai receber uma notícia que não é muito boa, que você fica para baixo, então trabalhar o estado vibracional, né? Às vezes a gente não consegue pela vontade, porque a notícia às vezes não é boa e você fica para baixo, então tentar sair, andar um pouco, caminhar, movimentar para ir limpando e tentar entrar em estado vibracional. Às vezes caminhando é meio perigoso, porque a pessoa pode até descoincidir, ampliar essa energia e cair, então se a pessoa não tem muita prática, né? Que nem numa esteira, a pessoa fala, tô correndo na esteira e sinto que eu entro aí, e realmente é mais fácil a gente ter essa vibração, mas tem cuidado, porque pode cair. E num curso que eu fiz 40 manobras, que eu achei mais interessante, o professor falou que os cachorros, animais, os gatos, os cachorros, eles fazem assim de vez em quando, se estimulam. Isso é o estado vibracional deles, é movimentar a energia. Eu achei muito legal, sabe? Porque eles também trabalham isso. Eles se espreguiçam, a gente percebe isso quando eles acordam. A gente deveria fazer mais, né? Igual a eles, porque eles sabem se limpar. Vão para o sol, tomam sol, que é bom para o corpo. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma olhadinha para os animais que eles ensinam a gente. Nos recintos, né, ao entrar em shopping center, supermercado, bancos, né, repartição pública. Então, é aquela coisa da energia gravitante, né? Você vai no supermercado com fome, você é engolido pela energia lá. Você entra naquela energia de consumo e de fome, aí você quer comprar tudo, né? Sai totalmente fora da sua lista. Então, e ainda mais se não levar a lista, então aí acaba comprando de tudo. Então, não ir com fome no supermercado, porque o corpo vai querer compensar e você capta aquela energia, né, que está ali, porque você já vai fazer um link. Em repartição pública, às vezes você está bem, chega lá, alguém que teve conflito, brigou, tem uma energia gravitante ali, a gente sai irritado, acaba brigando com as pessoas às vezes não atendem bem, então bate de frente. Então, tudo isso é bom a gente já estar blindado, né? Fazer o EV para já saber que está sossegado. Quando a gente vai se servir de uma refeição diferente daquela que a gente tem habitual, então, porque a gente não sabe também a energia que aquela pessoa fez, a comida, o que ela pôs ali, né? Às vezes teve um conflito em casa, veio e deu problema. Então, a gente trabalhar
limpeza da energia, o desconforto, então no instante que a gente sentiu um mal-estar físico ou mental, um sintoma de mini doenças, estava bem, de repente, nossa, meu nariz começou a entupir, por que começou? Aí você vai pesquisar. A gente precisa estar sempre pesquisando. Ah, eu não estava com dor de cabeça, fiquei. Então, isso, eu falo dor de cabeça porque eu tinha muita dor de cabeça. E dor de cabeça de deitar e ficar o dia inteiro mal, só não podia melhorar. E aí eu fui pesquisando o que eram assimilações, que era coisas que eu precisava trabalhar comigo, de autocrítica, de perfeccionismo, tudo isso traz também. Então aí eu fui fazendo o meu mapeamento, hoje eu não tenho mais dor de cabeça. E eu ano passado até tive muitas. Mas você vai vendo o que você precisa desassimilar, o que você assimilou, o que você precisa trabalhar em você para melhorar, porque não era físico, né? A gente descarta se é algum problema físico, mas não era. E aí, a assimilação. Se você iniciar, então, um acoplamento para realizar a assimilação, é importante a gente fazer, entrar em estado vibracional para a gente ter uma maior clareza, então, dessa assimilação que a gente vai estar fazendo, tá? E aqui a gente vai falar um pouco, então, da mobilização básica das energias, porque é onde a gente vai trabalhar a circulação fechada de energias e entrar em estado vibracional. Nós vamos trabalhar a exteriorização de energias conscienciais e também tem a absorção de energias conscienciais e imanentes. Só que nós, na nossa técnica, nós vamos fazer só até a exteriorização. Oi? Alguém quer perguntar? Parece que abriu o microfone. Eu acho que não. Tá. Eu ouvi aqui um zunido, achei que alguém poderia estar querendo perguntar. Então, a gente... Oi? Oi, querida. Oi. Fala de todo esse conteúdo que você vem apresentando. Quem é que está falando? Liliana. Ah, oi, Lili. É que eu não estou te vendo. Desse conteúdo que você vem apresentando, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a interação das bioenergias com o parapsiquismo. O que você vem observando na sua vida cotidiana com relação a essa interação? Se você puder responder. Então, eu percebo, por exemplo, eu estou aqui em casa fazendo minhas coisas. Vem alguma sinalética que eu começo a ficar, assim, não consigo raciocinar naquilo que eu tenho prioridade. Aí eu percebo que é algum acoplamento de alguma consciência. Aí eu vejo que eu preciso assistir. Às vezes eu tenho um sono muito grande. Eu estou fazendo, eu não acabei de acordar. De repente eu começo a sentir um sono, uma coisa que eu também é outra sinalética, que eu preciso parar e fazer uma assistência. Então é essa conexão que eu tenho das energias no meu dia a dia, entendeu? Que eu percebo quando eu preciso fazer assistência. Não sei se eu respondi para você, ou se você quiser complementar. Sim, eu penso que essa interação nossa, né, esse trabalho com as energias, ele tende a facilitar as nossas parapercepções. Porque quanto mais a gente trabalha as nossas energias, né, você está falando aí do estado vibracional, que é uma ferramenta, né, que a gente pode usar, mas às vezes a gente esquece dela. Uhum, e aí, a hora que você viu, você está nessa nossa rotina, né, nesse rolo compressor da gente, a gente acaba ficando assimilada com diversos tipos de energias, né? E aí, ao passo que se você manter a lucidez e trabalhar as suas energias, hipoteticamente, né, a gente está com uma higiene, né, consciencial, né, a gente fala que é a nossa pensenidade, ela também se transmite aí aos outros veículos de manifestação e a gente consegue, então, ter uma higiene consciencial, né? Que é a higiene dos veículos de manifestação, iniciando aí pela pensenidade. E conforme a gente vem, então, trabalhando as nossas energias nessa rotina, né? Com um pouco mais de assiduidade, digamos assim, a gente nota que as parapercepções, elas se afloram, né, de uma certa forma. Então, a intencionalidade da gente em trabalhar essas energias e qualificar a nossa intencionalidade, a nossa pensenidade, isso tende também
a ter um aporte, né? Um aporte dos amparadores e aí objetivando, né? Óbvio que a gente tendo um pouco mais de lucidez, né? Com relação ao parapsiquismo, isso tem de nós a caminhar para um processo da assistência, né? Então, eu vejo que só a gente tomar esse cuidado, né, durante a nossa vida, nossa rotina diária, com as energias e o trabalho com elas, tem por trás de tudo isso uma intencionalidade, que é o processo assistencial. Primeiro autoassistencial, né, Rita? Exato. Depois heteroassistencial, né? Então, eu vejo dessa forma essa interação das bioenergias com o parapsiquismo. Isso também ajuda a gente a chegar num ponto mais próximo, né, da lucidez, caminhando aí para a dispersidade, né? Você pensa assim dessa forma? Eu vejo bem assim mesmo, que a gente vai trabalhar com as energias com um objetivo assistencial, né, e que a nossa intencionalidade sempre vai mandar, né, porque o pensamento e a energia estão ali juntos. Se a intencionalidade for positiva, ótimo, vai acontecer. Se for negativa, também vai acontecer e você vai precisar trabalhar isso daí. Eu acho que tem muito a ver e a assistência, a gente veio, né, evoluir para assistir, né? É através da assistência que a gente evolui. Então, eu vejo que tem muita relação. É o que você falou, a lucidez vai ampliar, é um fator preponderante que a gente tem a lucidez em relação a essas interações energéticas, que não é fácil. Eu penso que a gente tem que estar muito focado, né? É aquela coisa, detalhismo, né? Para a gente poder estar observando que sinal é esse, para que eu vou fazer isso, o que está acontecendo comigo agora. Então, eu sempre trago para mim, né? Se eu estou legal e de repente eu fico mal, é alguma coisa que eu preciso fazer, ou alguma coisa que eu pensei. Então, são sinais que a gente precisa decodificar. É isso aí, Rita. Tudo bem, Lili? Ok, querida, obrigada. Obrigada a você. Bom, então aí, para a gente continuar, a gente vai ter essas 3 técnicas. Alguém quer perguntar? Maria? Às vezes, meu marido, ele fica no sofá dele e ele começa a abrir tanta boca dele que eu fico até irritada. Assistindo televisão? Não. Aí, o que eu posso fazer com ele para ele melhorar, acordar? Aí eu não sei se ele gosta do programa. Que programa que é, né, Maria? Às vezes... É sempre futebol. Então. Aí eu falo para ele assim, olha, tu tem alguém aí te sugando. Ele entrou na energia lá do campo de futebol, daquela coisa. Aí você fala para ele no intervalo, Benzinho, vai lá dar uma volta, vai tomar uma água, né? Vai fazer um movimento diferente para dar uma mexida na energia. E aí é delicado, é você que vai ter que saber o que você vai indicar para ele, porque muitas vezes, se gosta de futebol, você não vai poder ir no ponto, né? Você pode ir nas beiradinhas aí, para ele tentar movimentar, porque às vezes ele está realmente engolido e está ali trocando energia, está sendo sugado, porque não tem, né? A pessoa está lá no campo de futebol, na verdade, né? A energia está ali. Mas é isso aí. Manda ele começar a trabalhar um pouco de energia, ele sabe? Você já passou alguma coisa para ele? Então, também trabalha a sua energia aí, circula um pouquinho. Porque às vezes também está desintoxicando, né? O bocejo. Está limpando. Né? Aí tem que observar. Aí, então, a circulação fechada de energias, ela vai servir para a gente instalar o estado vibracional, promover os desbloqueios dos chakras, porque a gente vai fazer uma varredura, né, do nosso corpo, dos nossos veículos de manifestação, do corpo físico, do energossoma, do mental soma, tudo a gente vai estar trabalhando. Vai servir como autodefesa e a profilaxia energética. E aí a gente também pode fazer uma autossecagem, para perceber onde é que tem um bloqueio, onde que está, pode ser até um processo de alguma doença, que a gente pode perceber que está desenvolvendo. Tudo isso vai depender, então, da sensibilidade de cada um. Então, aqui, só para título de ilustração, né? A circulação, mas pode ser também longitudinal, aí cada um vai ter um jeito de mobilizar essa energia, de circular.
A exteriorização das energias, que vai ser para melhorar a aura da saúde na psicosfera, né? Então, ali naquela psicosfera que envolve tudo, todos os nossos pensamentos, sentimentos, a gente vai estar melhorando a nossa aura ali. A higienização das energias, pelo efeito da desassimilação, a exteriorização vai ajudar na desassimilação. Toda vez que a gente sentir que está pesado, então exterioriza as melhores energias por todos os poros, por todo o corpo, né, por todos os veículos. Tentar ampliar esse energossoma para você ir limpando, sentir que tem chakras importantes que ajudam a desassimilar, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Sanear ambientes e objetos em geral, né? Então, você pode limpar o que eu falei. Eu limpo as ruas, a avenida, eu vou limpando, porque você manda, já foi, né? Vai limpando tudo para eu passar e ficar tudo tranquilo com o meu carro e vamos lá. Aí é fazer uma assistência, né? Exteriorizar, tanto intra e extrafisicamente. Manda aqui umas energias positivas, eu estou precisando, eu estou meio assim, exterioriza suas melhores energias. Tem pessoas amigas que pedem. E a gente exterioriza as melhores e sempre as melhores energias. Então, aqui a exteriorização, que também é por todos os poros, por todo o nosso corpo. E a absorção das energias, que a gente vai promover, então, uma autocompensação energética, o equilíbrio do energossoma, vai recuperar a saúde física e mental através de energias imanentes. Só que a gente sabe que, então, as energias imanentes não são 100% ali, né, puras, que sempre, às vezes, tem pessoas que passam, a não ser que a gente vá numa mata bem virgem, né? Mas, mesmo assim, ainda tem os animais que vivem ali. Permitir a leitura energética de pessoas, objetos, ambientes, intra e extrafisicamente. Então, você exterioriza e absorve, você faz a leitura energética desses objetos, pessoas. Então, aqui, a absorção das energias. Então, a gente não vai fazer essa absorção, a gente vai fazer só até a exteriorização, porque pode ser que tem lugares que não vai ser legal, então é melhor a gente só absorver, né? Só mobilizar, entrar em estado vibracional, circular e depois exteriorizar. Então, aqui, gente, eu vou dar finalmente da palestra, mas a gente vai aplicar a técnica depois. E a gente ter essa pergunta, né? Você sente as energias? Então, a gente está sempre... Como é que tá as minhas energias? Como eu estou com as minhas energias? O meu energossoma. E aí eu tirei do que é a conscienciologia, que a melhor energia consciencial é a que tem o maior percentual de energia imanente, intacta, ou sem modificações egoísticas, né? Porque o que a gente quer, na verdade, estudando as energias, trabalhando com elas, é exteriorizar uma energia melhor para o planeta, para as pessoas, porque a gente vê que nós estamos num momento muito tumultuado. Então, quanto mais a gente, cada um, conseguir melhorar um pouquinho a sua exteriorização de energias conscienciais, a gente está contribuindo com uma melhora, mesmo que a gente não veja agora. Mas você vê esse movimento, né? Primeiramente na sua casa, em volta dos seus amigos. Você vai vendo que quanto melhor você exteriorizar uma energia, mais as coisas vão ficando equilibradas. Então, a gente pode contribuir, né, com a melhora do planeta, assim, exteriorizando as melhores energias que a gente tem através da qualificação dos nossos pensamentos, vendo aquilo que a gente está pensando, da intenção, né, daquilo que a gente está pensando, se é assistencial, se é para ajudar. Então, evitar de pensar mal, pensar negativo, tentar sempre tirar uma coisa positiva e melhor para todos, né? Porque é isso que é universalismo. Não existe menos um, é mais um, para todos. Não tem, a gente não vai dividir nem ser ninguém especial. Tá certo, pessoal? Agradeço. Agora a gente vai fazer a técnica. Então, eu gostaria que todo mundo... Vou só tirar o slide, que fica melhor para a gente ter só isso. Então, agora eu gostaria que todo mundo ficasse numa posição bem confortável, fechasse os olhos, se quiserem. A gente pede para fechar os olhos porque tira os estímulos externos, tá? E aí sentar numa posição confortável, deixar o corpo bem relaxado, evitar dormir, né? Tem pessoas que já é noite, pode ser que está com sono, mas evita dormir agora, tenta manter a sua lucidez, devanear, evita devanear, para que você fique realmente presente no exercício.
E dê um comando mental para todo o seu corpo relaxar. Relaxa todo o seu pescoço, seu tronco, suas pernas, seu quadril. Relaxe todo o seu holossomo. Vamos focar bastante no nosso energossomo. E pela sua vontade, concentre sua energia no alto da cabeça. Toda a sua energia. Toda a energia da sua psicosfera, que a gente viu lá. Toda a intenção dos nossos pensamentos, sentimentos. Todas as nossas manifestações. Concentre uma grande massa de energia no alto da sua cabeça. Pela sua vontade, faça essa energia ir descendo lentamente da cabeça, os pescoço, os ombros, os braços, tronco, quadris, coxas, pernas, indo até os pés e dos pés voltar para o alto da cabeça, fazendo uma varredura de todas as suas células, os chakras, observando se há algum bloqueio. Insista, não desista. Cada um no seu tempo. Nós iniciamos agora a circulação fechada de energia. Pela nossa vontade, nós levamos a energia da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Evite usar a sua imaginação. Tem que sentir essa energia. Observe a energia varrendo todas as suas células, órgãos, sistemas do seu sono. Concentre nessa grande massa de energia, circulando por todo o seu corpo e vá aumentando a intensidade desse movimento. Leve a energia da cabeça aos pés e dos pés à cabeça, pela sua vontade, e aumentando a velocidade. A energia obedece à sua vontade. Acelere ainda mais, dinamize ao máximo a sua energia e instale o estado vibracional. Expande e dinamiza o seu energossomo.
agora pela sua vontade, vai diminuindo a velocidade até cessar o estado vibracional. Nós vamos passar agora a exteriorizar as energias. Vamos exteriorizar as nossas melhores energias, fraternas energias, energias assistenciais, para o nosso ambiente, para alguma pessoa que a gente conhece, que deve estar necessitada, ou para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa. Vamos exteriorizar as mais fraternas energias assistenciais. E, ao mesmo tempo, vamos fazendo uma desassimilação. Exteriorizando as mais fraternas energias. Para assistência. Amplie o seu energossoma, expanda, exteriorize. Coloque potência nessa exteriorização. Muito bem, agora vamos cessar a exteriorização e vamos voltando lentamente à recoincidência dos veículos, abrindo os olhos, voltando para o ambiente que a gente está, fazendo pequenos movimentos com o corpo e recoincidindo. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa, expor a experiência? Então, fiquem à vontade. Suzana, beijo. Tá todo mundo falando que tá tudo bem, tá, Rita? Que foi tudo bem. Ah, então tá bom, gente. Tem alguma pergunta aí, Virgínia? Não. No começo da palestra, a Adriana perguntou ela colocou assim, sobre quanto ao sermos essência, a parte do físico, que nós não somos o corpo físico, podemos dizer supostamente, isso é questão dela, que somos o corpo mental soma, ou existe outra hipótese? É da Adriana. Se a Adriana quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, na verdade, nós não somos os veículos de manifestação. A consciência, ela está sediada no mental soma, mas a consciência utiliza, né, os veículos de manifestação. A gente pode atuar de mental soma, a consciência está lá no paracérebro, né, do psicossoma, e o mental soma, ela sai, então, no mental soma. Mas a consciência não é nenhum dos veículos de manifestação. Tá, Adriana? Se quiser colocar mais alguma coisa, estamos aí. Tudo bem? Mais nenhuma questão? Nenhuma questão, tá tudo bem. Eu acho que então a gente pode encerrar. Eu achei muito bom, gostei demais da participação de todos. Agradeço, né, a todos, a assistência, as trocas, o aprendizado. Foi muito bom. Para mim, está sendo muito importante essa autossuperação, tá? Então, agradeço a assistência de todos. E as melhores energias. E vamos lá, né, gente? Trabalhar com as nossas energias. Malhar o energossoma. A Nájila está agradecendo pela excelente palestra, a Liliana dando os parabéns, a Cris 2 está dizendo grata, a Nájila também com os parabéns, a Suzana parabéns. Beijo para todos. A Gisela agradecendo, todo mundo muito feliz. Muito obrigada, eu também estou. Vai ser